Alô, irmãos. Pode se assentar. Pode sentar, gente. Eu gostaria de começar já falando com vocês sobre o Êxodo. Em Êxodo 3. Dá para ouvir agora? Não? Não? Problemas. Eu acho que sou eu. Dá para ouvir agora? Melhor? Hoje eu queria falar com vocês sobre a santidade do Senhor e como ele se torna confiável por conta disso. Em Êxodo 3, a gente vai ler a partir do versículo 1. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho para trás do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e viu que a sarça ardia no fogo, mas a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: agora me virarei para lá e verei essa estranha visão, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele no meio da sarça. Moisés, Moisés, respondeu ele, eis-me aqui. Continuou Deus, não te chegues para cá, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que estás é terra santa. Disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Aqui a gente vê que Moisés ficou curioso de ver ao ver a manifestação de Deus de uma maneira natural. O fogo queimando a sarça, mas não consumindo a sarça. E ao se aproximar, Deus, antes dele chegar perto, muito perto, Deus fala, não entre assim, tira a sandália dos seus pés, porque a terra é santa. A gente sabe que não era a areia que era santa, mas o que santificava o lugar era o próprio Deus. Agora, o que santificava Deus? Ninguém santifica a Deus, porque Ele é desde o princípio. Ninguém criou o Senhor. Ele sempre existiu. E, ao ver a sua santidade, a gente vê como nós somos tão pecadores. Imagino que Moisés tenha ficado com muito medo, por isso escondeu o rosto. Em Isaías, a gente também vê uma reação semelhante. Em Isaías 6, a partir do versículo 1, que diz, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E a aba do seu manto enchia o templo, e os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Clamavam uns aos outros, dizendo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse, ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. Mesmo assim, os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Um dos serafins, porém, voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirava do altar uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse, vê, isso tocou os seus lábios, a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Isaías, quando viu essa cena maravilhosa de Deus no trono, num trono acima de todos os tronos,
não é apenas que ele é alto, mas mostrando que ele está acima de todo o reinado, de todo o governo. Ele percebeu quão pequeno ele é e quão pecador ele é, não reconhecendo somente o pecado dele, mas o pecado da nação, do lugar onde a gente estava vivendo. E vendo isso, me fez questionar. Quando entramos na presença do Senhor, nós questionamos o nosso próprio pecado, ao ver a santidade dele? Isso faz com que nós nos constrangemos e nos arrependemos dos nossos erros? Ou a gente, num momento de dificuldade, a gente deixa o pecado de lado e vai confiar em alguma outra coisa? Em Hebreus 11, fala que a fé, que é... Agora me confundi, desculpa, irmãos. Mas eu acho que em Hebreus fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Se temos fé em outra coisa, logo não estaremos agradando a Deus. Se estamos em fé na nossa própria força, no nosso próprio entendimento, em remédios ou situações humanas, estamos excluindo a santidade do Senhor. Porque se Ele falou que Ele é santo, e toda a sua criação fala que Ele é santo, e como Dani fez a abertura, que Ele está acima de tudo, e que Ele criou todas as coisas, não existe motivos para a gente confiar em outras coisas. Eu gostaria que os irmãos refletissem. Quantas vezes a santidade do Senhor fez vocês voltarem para Ele? Nas circunstâncias mínimas. Estou com dor. Senhor, me cura. Esse é o primeiro pensamento? Ou o primeiro pensamento, eu vou no médico, porque vai que tem alguma coisa. Claro que precisamos ir no médico, eu não estou excluindo isso. Mas se sempre a confiança é, porque se eu for no médico, eu sei que eu vou ter cura ali, aquele que te criou desde o ventre da sua mãe, como diz o Salmo do 139, não tem lugar no seu coração? Quanto tempo você tem olhado para Ele ao ponto de tirar Ele da sua vida? Até uma decisão mais difícil. Vou escolher um lugar para morar. Aí eu vejo que aqui é bom, a casa é grande, mas o Senhor falou para você ir para lá? Será que a nossa voz está sendo mais alta do que a do Senhor? As nossas vontades? E o Senhor nos alerta para obedecermos a Ele em todo momento e amarmos a Ele em todo tempo. Em Deuteronômio 6, a gente vê que depois que Moisés entregou os 10 mandamentos, que Deus entregou os 10 mandamentos, a primeira coisa que o Senhor fala é que Ele é único. No versículo 3. Ouve, ó Israel, e cuida em pô-los em prática, para que te vá bem e muito te multipliques na terra em que mana leite e mel, como disse o Senhor, o Deus de seus pais. Ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. A gente está cercado por muitas informações hoje, certo? Tem... E cada um está falando que o Senhor é uma coisa. E aos seus olhos, ao que o Senhor se assemelha? O Senhor se assemelha a uma resposta, apenas, a um consolo, ou tudo? A sua santidade prova que Ele é isso. Em Gênesis 1, fala que não existia nada. A única coisa que existia lá era o Espírito do Senhor. E ali se movia. E a palavra que saía da boca dele fez criar todas as coisas, trouxe vida. Logo, não existe vida sem o Senhor. Se o Senhor é tão confiável assim, então devo amá-lo. E se um dia eu não amá-lo, será que Ele vai me punir? Se ele é misericordioso também. Ele não consegue negar Ele mesmo. Essas são as dúvidas que às vezes vêm na nossa cabeça que faz a gente duvidar da santidade dEle. Mas Ele é santo porque Ele é Deus. E Ele é Deus santo. Não existe pessoas santas na Terra. Não existe juiz, não existe governo,
somente o Senhor. E quem estabelece o governo é Ele. A justiça que nós vemos não é que se assemelha do Senhor. Porque a justiça do Senhor é santa, o amor do Senhor é santo. E às vezes é difícil compreender. Às vezes a gente acha que basta só crer no Senhor. Mas em Tiago 2, a partir do 19, diz: Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Os demônios também o creem e estremecem. Quereis provar, porém, homem insensato, que a fé sem obras é inútil? Pois pelas obras que o nosso pai Abraão... Não foi pelas obras que o nosso pai Abraão foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Vês que a fé cooperou com as suas obras, e pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E se cumpriu a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso foi acreditado para a justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. A nossa fé precisa nos levar a uma intimidade com o Senhor, um relacionamento com Ele. E só podemos ter um relacionamento com Ele lendo as Escrituras, lendo a palavra, não só ler, mas meditar nela, ruminar ela dentro do nosso coração, porque é assim que ela é escrita no nosso coração. E contemplar a Ele, assim como o salmista disse em Salmo 34, e até tem um louvor muito conhecido, que olharam para Ele e foram iluminados. E os seus rostos não foram confundidos. A luz do Senhor, que manifesta a sua glória e a sua santidade, tira toda a confusão das nossas mentes, dos nossos olhos. Nos faz enxergar quem Ele realmente é e quem nós somos nele. Esse é o maior anseio do Senhor para nós, conhecer a sua santidade. Ser lavados, na verdade, pela sua palavra. E quando Jesus orava pelos seus discípulos, ele mostrava que ele é um com Deus. Apesar de muitos falarem que não, Jesus é um com Deus. Jesus é Deus. Não podemos separar uma coisa da outra, senão a gente não tem salvação, a gente não tem acesso ao Pai. A gente não tem vida. Deus é o Criador e em Jesus temos acesso ao Pai. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não esqueçam disso. Jesus é o único caminho e a verdade e a vida. É a sua santidade que nos transforma. Em João 17, a partir do 1, diz: Tendo dito essas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique. Pois lhe deste autoridade sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos os que lhe destes. Ora, a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorificarei na terra, concluindo a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me em tua presença, com a glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens, que me destes no mundo. Eram teus e os destes a mim, e eles guardaram a tua palavra. Agora sabem tudo o que me destes, agora sabem que tudo o que me destes provém de ti, pois lhes dei as palavras que tu me destes, e eles as receberam. Verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo o que tenho é teu, tudo o que tens é meu, e neles sou glorificado. Já não permanecerei no mundo por muito tempo, mas eles estão no mundo, e eu vou para o mundo, para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, o nome que me destes, para que sejam um, assim como nós. Esse deve ser um anseio do nosso coração, ser um com Jesus.
mais do que ter qualquer outra resolução na terra, mais do que ter um salário bom, mais do que ter mais do que ser reconhecido pelos homens, porque quando somos um com o Senhor, aí conseguimos ser santos, porque a sua santidade nos santifica, a sua santidade nos justifica. É meio difícil falar sobre a santidade do Senhor, porque não se tem palavras para falar da santidade do Senhor. Tem várias explicações que indicam para a santidade do Senhor, mas cada um que contemplou a face do Senhor disse uma coisa. Moisés disse que ele era todo-poderoso. Ele recebeu a revelação de que o Senhor é o grande eu sou. Jacó viu que ele era que ele era a luz altíssimo. E nós, quando vemos a ele, vemos o quê? Às vezes estamos aflitos porque não olhamos para o Senhor. E mesmo que olhar para o Senhor mostre o pior de nós, isso é bom. Porque Ele deu mais uma oportunidade para nos arrependermos. Mais do que isso, se arrepender para ficar perto dEle. Eu gostaria que os irmãos se levantassem, se curvassem, da maneira que vocês quiserem. Mas se tem alguma área na sua vida que precisa ver o Senhor, que você ainda não mostrou para Ele, para a sua santidade, transformá-lo, mostra agora. Fala, Senhor, eu preciso ver a sua face, assim como Moisés pediu, mostra-me a tua face. Porque é olhando para Ele que a gente tem socorro. Como disse o salmista no Salmo 121. Olhei meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro. É no mais alto lugar que Ele reina. É para Ele que temos olhar. Não apenas por ter socorro, mas ansiar por estar com Ele. Porque em breve Ele voltará. E aqueles que permaneceram nele vão reinar com Ele para sempre. Não perca essa oportunidade de estar com Ele. Vamos orar juntos, pedindo para que o Senhor abra os nossos olhos para que vejamos a sua santidade, para adorá-lo na beleza da sua santidade, de todo o coração. Senhor, nós estamos aqui, Senhor, porque nós queremos te ver, queremos contemplar a tua beleza, contemplar a tua santidade. Não para nossa própria glória, Senhor, porque nós não somos merecedores de nada. Tudo que recebemos foi por causa da sua graça, Senhor. Nós queremos conhecer aquele que nos criou, aquele que nos formou e nos amou através do Filho, através de Jesus. Eu peço, Senhor, abre os meus e os olhos dos meus irmãos para que possamos ver a Ti. Abre os nossos ouvidos para que possamos Te ouvir e que o nosso coração, Senhor, esteja sempre prostrado e quebrantado diante da Sua presença, porque reconhecemos que não há mais nada importante do que o Senhor. Senhor, resplandece a Tua luz sobre nós e mostra-nos o que devemos ainda melhorar, porque ainda estamos nesse processo de santificação, até que o Senhor venha e restaure todas as coisas.
Ajuda-nos, Senhor, porque queremos ser cada vez mais parecidos contigo. Abre os nossos olhos, Senhor. Nosso anseio é te ver, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós te pedimos.